Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas para todos aqui, presenciais, mas também aqueles que em 15 cidades pelo Brasil afora estão acompanhando agora, ao vivo, essa apresentação do livro da bibliografia de Luigi Giussani. Eu, para começar esse gesto, queria pedir para o presidente da Fraternidade Comunhão e Libertação, Julián Carrón, dar algumas palavras para nós. Buenas tardes. Es un placer para mí poder participar en esta presentación. Boa tarde. É um prazer para mim participar dessa apresentação De la vida de Don Giussani. da vida de Dom Giussani. El libro que podéis tener a disposición ahora en portugués es una biografía muy particular. O livro que vocês agora têm em português é uma biografia muito particular, Porque es casi una autobiografía. porque é quase uma autobiografia. Hay autores, yo que era profesor de Biblia lo veía todos los años, Há autores, eu que era professor de Bíblia, via isso todos os anos, en que el autor se esconde detrás de lo que escribe. em que o autor se esconde atrás daquilo que escreve. El Evangelio de San Marcos no nos dice demasiado de San Marcos, O Evangelho de São Marcos não diz nada sobre São Marcos, pero San Pablo no puede escribir sus cartas sin contar muchas cosas suyas. mas São Paulo não podia escrever aquelas cartas sem dizer muitas coisas sobre ele. Don Giussani pertenecería al segundo tipo de personas, Dom Giussani pertenceria ao segundo tipo de pessoas, que por su carisma educativo que, por causa do seu carisma educativo, ha contado lo que ha aprendido en la vida, de sus experiencias a lo largo de su vida. contou aquilo que ele aprendeu na vida, a partir das suas experiências da vida. Y esto ha facilitado el trabajo de nuestro amigo Alberto Saborana, el autor de la biografía, Isso facilitou o trabalho do nosso amigo Alberto Savorana, o autor da biografia, porque muchas de las cosas que él cuenta las cuenta citando lo que Giussani ha contado de su vida y de su experiencia vital. porque muito do que ele conta aquilo que Dom Giussani contou da experiência dele, da sua experiência vital. Por eso, leyendo el libro, cada uno se puede encontrar con la persona de Don Giussani directamente. Por isso, lendo o livro, cada pode se encontrar diretamente com a pessoa de Dom Giussani. Y esto es una cosa preciosa para poder conocer su vida, su experiencia y la pertinencia de su vida para vivir las circunstancias presentes. Isso é precioso para conhecer a vida dele e a contribuição dele Para vivir las circunstancias presentes. para viver as circunstâncias presentes. Por eso yo dejo la palabra a Alberto y a nuestro invitado que puedan haceros gustar a Por través de isso, sus palabras Eu deixo a palavra ao Alberto e ao seu convidado para que vocês possam saborear das palavras deles, que despierten el deseo de poder sumergiros en la lectura de este libro. que despertem o desejo em vocês de aprofundar na leitura do livro. Então, nós vamos começar esse gesto de apresentação do livro contando com dois amigos. O Alberto Savorana, como já foi citado, que é jornalista italiano, o autor do livro, e o nosso amigo mais recente, que é o doutor Luiz Carlos Rezende, que é juiz da Vara de Execuções Penais da comarca de Belo Horizonte. E a gente quer fazer um diálogo com perguntas, respostas e diálogo entre eles sobre esse livro, sobre esse homem que tocou tão radicalmente a vida de muitos aqui e a ponto de mudá-la para sempre. Essa ocasião de ter esse livro, então, é a possibilidade de conhecer mais esse homem. Talvez todos nós ouvimos um pedaço, uma coisa, outra. A gente tem agora a oportunidade de ter uma visão mais completa de quem foi Luigi Giussani. Então, eu queria começar o diálogo colocando uma pergunta para os dois. O que foi conhecer Giussani? Obviamente, Alberto, você conviveu com ele. E, obviamente, Luiz, você recentemente o encontrou através do livro e dos amigos. Então, queria ouvir, não sei quem desejaria falar primeiro, o que foi conhecer, encontrar Giussani?
Vocês já viram que juiz tem mania de mandar, né? Já logo. Muito bem. Antes de tudo, Dom Carron, meus amigos, o Fabrício me telefonou de Salvador, dizendo que tinha conversado com Savorana para que neste encontro eu fosse o convidado para estar aqui. Eu confesso que, no momento, eu não compreendi muito bem o que é, mas como o Fabrício fala, e sempre é coisa boa, eu, não, Fabrício, vou onde você quiser, está tudo certo. E aí me lembrou, e eu fiquei pensando um pouco depois, falei, gente, mas por que eu? Né? E eu sou um apreciador do movimento, de pouca participação, quase nenhuma. Não é? E eu tenho amigos no movimento, né? O próprio Fabrício, o Nicola Buscoleto, que é muito amigo especial, Juliana de la Morena, a Silvia, nossa aniversariante de hoje, o Alejandro Mários, lá de Venezuela, e tantos outros. E fiquei pensando mais, né? Bom, então isso é coisa desses meus amigos, o Braco, né? Isso é coisa dos meus amigos. E nessa reflexão, fiquei pensando, mas logo eu, que sou talvez o maior dos pecadores, eu sou quase um fariseu, né? E aí, conversando com o Savorana, ele falou, por isso mesmo. Então, me sinto assim, nessa posição. Antes de tecer um pouco sobre a obra, eu gostaria de me permitir a dizer que, como fiquei encantado com o trabalho que você fez. Nós tínhamos encontrado em Lisboa, há um ano atrás, mais ou menos, né, quando eu conheci, num daqueles encontros do Amor Ninguém Foge, né, que era a temática, e lá ele estava em Lisboa com Aura Miguel, né, e estava a anunciar a obra que já estava pronta e chegando ao português. Eu não imaginei, naquele momento, a riqueza do conteúdo do trabalho que Alberto Savorana teve. E depois de me deliciar com isto, com o livro durante essas últimas semanas, em especial, até brinquei com o Braco que o livro poderia se chamar As Cartas e Anotações de Dom Giussani, Testemunhas de Sua Vida e a Vida de Seus Testemunhos. Né? E é isto que Dom Carron contou. É quase que uma autobiografia, em que, em dado momento, eu me perguntava quem é que estava a falar, se é o autor ou se era o próprio Giussani. E isso me fascinou ainda mais na minha leitura. E esse Dom Giussani que eu conheci a partir de 2012, quando estive no encontro em Buenos Aires com Nicola Buscoleto, um amigo especial de Pádua, um outro amigo de Belo Horizonte, que estava em Belo Horizonte, mas é de Milão, o Gianfranco Comodoro, e também um amigo de Roma, Lorenzo Tordelli, e, durante uma semana, permanecemos juntos a discutir assuntos relacionados ao sistema penitenciário da América Latina. E, quando conversávamos, a todo instante, via neles uma característica própria de identificação, da qual eu não conseguia entender muito bem o que se passava entre eles, que era algo muito comum entre eles, diria isso. E percebia a todo instante que lembravam-se de Dom Giussani. E eu comecei a me perguntar quem era esse homem, como que isso aconteceu. E, desde então, desde 2012, pelo menos uma, duas, três vezes, no Brasil ou fora do Brasil, passei a me encontrar com esses amigos. E foi estreitando as relações com outros amigos deles, e sempre tendo como um elemento comum
até a pacificação daquilo que nós encontramos em Cristo, a palavra de Dom Giussani. Quando li o trabalho, então, de Alberto Savorana, aquele Giussani que eu conheci através de Boscoleto e de tantos outros, como disse, ele passou a ter um colorido. Ele adquiriu uma vida de consistência desde o momento que Savorana fez um trabalho belíssimo do ponto de vista da história por a qual a Itália passava, desde o período pré-Primeira Guerra Mundial, né, e passando pela Primeira Guerra Mundial. E, para nós, brasileiros, isso é um pouco difícil de compreender, um pouco distante. Né? E conhecer, então, aquele menino de 10 anos, que eu acho que ele queria ser cardeal, né? E que ele conta que o professor assim o diz, né? Então, ele tinha grandes sonhos, né? Mas que é impressionante uma criança que sai por um desafio desse e que consegue vencer, se torna um jovem e tem passagens na sua juventude, como de qualquer jovem, mas sempre em construção, numa sede de conhecimento, chegando até a sua juventude, passando como professor, tendo suas convicções e depois mudando algumas delas, né? Mas com seus paradigmas. Eu realmente fiquei muito encantado com esse colorido que enxerguei, que você conseguiu também, não sei como, com tanto material que você tem, Savorana, mas que foi encantador, essa proximidade que a sua obra me proporcionou com a história e as lições de Dom Giussani. È stato un buon pomeriggio a tutti. Boa tarde a todos. È stato molto più facile di quanto si possa immaginare fare questo lavoro, Foi muito mais fácil do que vocês podem imaginar fazer esse trabalho. anche se quando Don Carron mi propose di scrivere questa biografia nel 2008 io non sapevo bene da dove cominciare. Mesmo que quando o Dom Carron, em 2008, me propôs fazer esse trabalho, eu não sabia por onde começar. Anche perché dopo la morte di Don Giussani, con cui io avevo vissuto e collaborato per 20 anni della mia vita, Mesmo porque io depois da morte de Dom Giussani, com quem eu vivi e colaborei grande parte da minha vida, avevo deciso che mai avrei scritto su Don Giussani, eu tinha decidido que eu nunca escreveria sobre Dom Giussani, per un senso di pudore e di discrezione rispetto a tanta vita che ho vissuto con lui. por um senso de pudor e discrição a respeito de toda a vida que eu tinha vivido junto E dele. quando il suo successore, Don Carron, me lo ha proposto, ho capito che era uno scherzo del mistero. E quando o sucessor dele, Dom Carron, me propôs isso, eu entendi que era uma brincadeira do mistério. Perché l'ultima cosa che avrei voluto fare nella mia vita mi veniva proposta. Porque a última coisa que eu queria fazer na vida era proposta para eu fazer. Io non so cosa avreste fatto voi, ma io ho potuto solo obbedire. Eu não sei o que vocês fariam no meu lugar, mas a única coisa que eu podia fazer era obedecer. E quando qualche giorno dopo sono andato a dirgli che accettavo, Quando, depois de alguns dias, eu fui dizer a ele que eu aceitava, gli ho chiesto: e adesso come faccio? eu perguntei, e agora, como é que eu faço? E lui mi ha raccontato, lo ha accennato, essendo lui studioso della Bibbia, di San Paolo e della Sacra Scrittura, E ele me disse, como ele já contou agora há pouco, sendo ele um estudioso da Sagrada Escritura e de São Paulo, mi ha detto di provare a fare come ha fatto lui con un gruppo di giovani amici a Madrid. ele me propôs fazer como ele tinha feito com um grupo de jovens que ele acompanhou em Madrid, Che erano così entusiasti della fede cristiana che avevano incontrato, que estavam tão entusiasmados com a fé cristã que eles tinham encontrado, che erano sempre più curiosi di sapere come era cominciato tutto. que eram cada vez mais curiosos em saber como tudo tinha começado. Come era possibile che 2000 anni dopo un uomo che si chiamava Gesù fosse in grado di entusiasmare dei giovani in Spagna. Como era possível que depois de 2000 anos aquele homem chamado Jesus pudesse entusiasmar aqueles jovens na Espanha? E mi ha detto: tu sei nella stessa situazione perché tu vivi un'esperienza cristiana Ele diz, che ti convince, bella. você está na mesma situação, porque você vive uma experiência cristã bonita, convincente. E chissà quante volte ti saranno venute le domande, la curiosità su come è cominciato tutto, come è cominciata per questa storia per te. E quantas vezes será que essas perguntas também de como essa história começou para você não vieram à tona também?
Allora, raccogli tutto quello che troverai, Então, junta tudo aquilo que você encontrar, documenti, testimonianze, lettere, documentos, testemunhos, cartas, trascrizioni, transcrições, immergiti nella lettura, imerja na leitura disso, lasciati colpire da quello che troverai se deixe golpear, marcar por aquilo que você encontrar, e vedrai che il libro verrà quasi da sé. e você vai ver que o livro vai surgir quase sozinho. E cominciando a leggere questa mole molto significativa di testi, E começando a ler essa quantidade enorme, significativa de textos, parliamo di circa 50.000 pagine di inediti, foram cerca de 50.000 páginas que eu li, io ho visto un filo rosso comune a tutti questi testi, eu vi um fio condutor comum a todos esses textos. ed è che Don Giussani per tutta la vita ha raccontato di sé. É que Dom Giussani, toda a vida dele, ele contou sobre si mesmo. E per questo io, lo avete detto tutti e due, ho rischiato di fare un libro che è quasi un'autobiografia di Don Giussani, Por isso eu arrisquei, a escrever um livro que é quase uma autobiografia de Dom Giussani, perché non avevo bisogno di commentare la sua vita, porque eu não tinha necessidade de comentar sobre a vida dele, perché ho visto che così come parlava a me mentre leggevo, porque eu vi que, assim como ele falava para mim, à medida em que eu lia, poteva parlare anche al lettore, ele podia falar também para o leitor. perché questa è la cosa che a me ha sorpreso di più ricostruendo la vita di Don Giussani, Porque foi isso que me surpreendeu mais, reconstruindo a vida de Dom Giussani, che ha imparato continuamente nel suo rapporto con la realtà, con la vita, con le circostanze, con gli incontri. que aprendeu continuamente na sua vida, no contato com a realidade, com as circunstâncias. Diceva, per me la storia è tutto, io ho imparato dalla storia. Ele dizia, para mim a história é tudo, eu aprendi da história. E il Papa diceva in piazza San Pietro nel 2015, sapete quanto fosse importante per Don Giussani l'incontro. E o Papa dizia em 2015, vocês sabem como era importante para Dom Giussani o encontro. Tutta la vita di Don Giussani è fatta di incontri, Toda a vida de Dom Giussani é feita de encontros, fin da quando era piccolo. desde quando era pequenino. Diceva, se io non avessi incontrato il mio professore Gaetano Corti, Ele dizia, se eu não tivesse encontrado o meu professor Gaetano Corti, se non avessi ascoltato le lezioni del mio professore Giovanni Colombo, se eu não tivesse assistido às aulas do meu professor Giovanni Colombo, se non avessi conosciuto dei ragazzi che si entusiasmavano se eu não quando mi sentivano parlare, Se eu não tivesse conhecido jovens que se entusiasmavam quando me ouviam falar, Cristo per me sarebbe rimasta un'idea, una parola, Cristo teria permanecido para mim uma ideia, uma palavra, qualcosa del passato o l'oggetto di una devozione pietosa e generica. alguma coisa do passado ou objeto de uma piedade genérica. E tutta la vita di Don Giussani, fin da quando era bambino, è stato questo imparare, E toda a vida de Dom Giussani, desde que ele era criança, foi esse contínuo aprender, a cominciare dal papà e dalla mamma. começando com o pai e a mãe. Il papà che gli ha insegnato il valore dell'altra persona O pai que ensinou a ele o valor da outra pessoa. quando era piccolo e lo portava a passeggio nel loro paese Desio, Quando ele era pequeno e o pai o levava para passear na cidade dele, chamada Désio. e quando incontravano qualcuno gli stringeva la manina e diceva di buongiorno. Quando eles encontravam alguém, o pai apertava a mãozinha dele e dizia, diga bom dia. E quando alla sera la mamma lo metteva a letto, gli diceva pensa alla guerra, pensa ai bambini poveri che non hanno da mangiare. E quando à noite a mãe o colocava para dormir e dizia para ele, pense na guerra, pense nas crianças que não têm o que comer. La mia mamma diceva mi ha insegnato il senso del mondo. Ele dizia, a minha mãe me ensinou o sentido, o senso do mundo. Perché Don Giussani viveva così intensamente la vita. Porque Dom Giussani vivia a vida assim dessa maneira intensa. C'è un episodio, e poi passo la parola, tu interrompimi se parlo troppo, Eu vou contar mais um episódio che riguarda Don Giussani all'età di 13 anni. que fala de Dom Giussani quando ele tinha 13 anos. È già in seminario per diventare sacerdote Ele já estava no seminário para se tornar padre e vive una crisi, e ele vive uma crise. perché nell'adolescenza cominciano a nascere in lui le domande sulla vita. Porque na adolescência começam a nascer nele as perguntas sobre a vida.
e non trova nessuno che possa essergli amico, compagno in queste domande. Ele não encontra ninguém que possa ser amigo dele em relação a essas Ma perguntas. quell'estate ne incontra uno. Mas naquele verão ele encontra È uno strano amico, si chiama Giacomo Leopardi. é um estranho amigo chamado Giacomo Un Leopardi, grande poeta vissuto 150 anni prima di lui. um grande poeta que tinha vivido 150 anos antes dele. Nelle sue poesie vede le domande che agitano il suo cuore, Nas poesias do Leopardi, ele vê as perguntas que agitam o seu coração sulla bellezza, sobre a beleza, sulla bontà, sobre a bondade, sulla felicità, sobre a felicidade, sulla verità. sobre a verdade. E dirà Don Giussani diventato grande, E Leopardi è stato il più grande compagno del mio itinerario religioso. Dom Giussani, depois, se tornando adulto, vai dizer que Leopardi foi o maior companheiro dele no itinerário religioso, Perché nessun altro era all'altezza di quelle domande. porque nenhum outro estava à altura daquelas perguntas. E questo gli ha consentito di imparare da un'altra realtà, da un altro incontro che avviene a 15 anni. E isso permitiu que ele aprendesse, depois de um outro encontro que aconteceu quando ele tinha 15 anos, Quando il suo professore Gaetano Corti quando seu professor Gaetano Corti lesse e spiegò il prologo del Vangelo di San Giovanni. leu e explicou o prólogo do Evangelho de São João. Il verbo di Dio si è fatto carne, è diventato uomo O verbo de Deus se tornou carne, se tornou homem per fare compagnia all'uomo che cerca. para fazer companhia ao homem que procura, que busca. E Don Giussani pensò, guarda, Leopardi è stato 1800 anni dopo profeta di Cristo. E Dom Giussani diz, Leopardi foi 1800 anos depois profeta de Cristo. È lì che Don Giussani scopre che Cristo è la risposta alla domanda dell'uomo. E é ali que Dom Giussani descobre que Cristo é a resposta à pergunta do homem. La sua vita è stata travolta, dice lui, letteralmente da questa scoperta. A vida dele foi perturbada, arrastada por essa pergunta. E questo gli fa sentire amico qualunque uomo. E isso faz com que ele sinta que qualquer homem seja amigo dele. Sentite cosa dice dopo questa scoperta. Ouçam o que ele diz depois dessa descoberta. La grandezza della fede cristiana A grandeza da fé cristã è questa. é essa. Cristo ha risposto alla domanda dell'uomo. Cristo respondeu à pergunta do homem. Perciò hanno un destino comune. Chi Por isso- accetta la Por fede isso tem e um la destino vive, comum. Quem aceita a fé e a vive, e chi non avendo la fede e quem, não tendo a fé, si annega dentro la domanda, se afoga dentro da pergunta, si dispera nella domanda, desespera na pergunta, soffre nella domanda. sofre na pergunta. L'incontro con Cristo, la fede, O encontro com Cristo, a fé, invece di fargli chiudere la partita della vita, ao invés de fazer com que ele feche, deixe de apostar, de jogar a partida da vida, lo lancia nell'avventura di un rapporto con tutta l'umanità che da allora era ancora ragazzo incontrerà fino alla fine dei suoi o giorni. lança na aventura com toda a humanidade que ele tinha naquele período e que vai encontrar durante toda a sua vida. Per comunicare a tutti questo Cristo che non è una parola, Para comunicar a todos esse Cristo que não é uma palavra, che non è un uomo del passato, que não é um homem do passado, ma è un fatto, mas é um fato, un avvenimento presente che incontra l'uomo e la sua domanda oggi. um acontecimento presente que encontra o homem e a sua pergunta hoje. Eu acho que talvez muitos de nós não conhecem Leopardi, né? E é interessante que é um grande poeta do século XIX, italiano, e que não faz poesias religiosas, ao contrário, ele é o oposto da expressão religiosa. E para mim me chama a atenção que esse grande encontro que Giussani faz é com esse homem que tinha uma grande humanidade, por isso um grande senso religioso, mesmo que os superiores dele, religiosos, o proibiam dele ler um poeta assim não ateu. Acho que essa observação na plateia como a nossa é importante fazer. Mas eu queria colocar para vocês uma outra pergunta, que é... Eu tive a ocasião de conhecer Giussani aqui, nesse lugar, aqui inclusive, nesse salão, há 30 anos atrás, primeira vez que eu o vi, e o que me chama... eu me lembro dele falar
relatar os trechos do Evangelho. Eu me lembro, eu nunca tinha ouvido falar alguém descrever as cenas do Evangelho daquela forma. É como se estivesse acontecendo na minha frente. E só depois eu me dei conta o quanto a categoria de acontecimento para Jussane é importante. Eu queria perguntar isso para vocês. Jussane parece um homem que, diante de algo que acontecia, podia mudar o que antes ele pensava ou como antes ele agia. Como é para vocês isso? O que é essa categoria de acontecimento? Como vocês entenderam isso? Interessante você nos dar a oportunidade de falar sobre isso, sabe? Durante esse período agora muito intenso, que tive a oportunidade de conhecer um pouco mais na obra de Savorana, um pouco dessa quase autobiografia de Don Giussani, verifiquei essas características, né, de preocupação, da presença, dele gostava muito da presença, do momento, e era, inclusive, capaz de modificar uma forma de seu pensamento, dependendo do que acontecesse na realidade daquele fato a se enfrentar. Esses dias, por coincidência, aconteceu um fenômeno, vou tomar um tempinho só para lhes dizer, que e ele, no livro, Savorana traz uma expressão de Don Giussani que o homem precisa imitar a Cristo, tentar imitar. O juiz é uma situação muito difícil, né? O juiz trabalha muito com o poder a todo instante. E me aconteceu, durante esse período de leitura, um episódio. Mas eu preciso regressar 7 anos atrás, que aconteceu o mesmo episódio. Na justiça, muito se repete, né, em acontecimentos. Eu sou juiz de execução de penas há 20 anos. E, há 7 anos atrás, em uma sala de audiências, estava eu a decidir uma situação que era o seguinte: um sentenciado, dentro da prisão, havia entrado em um atrito verbal com o outro, uma discussão acalorada dentro do presídio. Era uma PAC, e eu estava muito preocupado com aquela história, e aí veio logo o espírito da ser severo, né? Então, teve uma audiência, quando eu tive a oportunidade de ouvir o rapaz. E, no momento que ele estava ouvindo, me acompanhou um desembargador já aposentado de Minas, que eu considero meu mestre. E ele estava comigo, e, na hora que terminou a audiência, eu fui muito duro com o rapaz e dei para ele uma punição. O desembargador saiu, Dom Carrão, e disse para mim: Luiz, eu achei que você ia fazer como Cristo fez com a mulher adúltera. Eu achei que você ia fazer isso. Você ia dizer para ele: ó, não vou te punir, mas não faz isso mais. E nós fomos embora. E eu fiquei pensando, sabe, dessas arrogâncias da vida, talvez da juventude ainda, e eu pensando, mas o desembargador Joaquim está atrasado, né? Está pensando que eu vou julgar com a Bíblia, né? Que coisa! E tal. Falei nada com ele, não. Lendo, e esse testemunho de Don Giussani, ao chamar a atenção para isso, quando ele chama a atenção que os juízes, evidentemente que homem nenhum é capaz de julgar com perfeição, não é? E que eles podem tentar copiar. E eu tive uma nova audiência, há 10 dias atrás. E era a seguinte, era uma presidiária que
também havia tido um desentendimento dentro da prisão com outras. E ela chegou na hora da audiência, e já chorosa, e ela logo foi dizendo para mim que era culpada. E ela lamentando profundamente. E eu perguntei, mas por que você fez isso? E ela logo disse, era na saída, nós estávamos organizando a fila para a saída do Natal. Eu fiquei muito ansiosa, e fiquei nervosa, alguém passou na minha frente, na fila, e eu perdi a cabeça. E me veio, então, a lembrança daquele momento passado, e me veio a lembrança do que havia lido sobre Giussani. E enquanto os promotores de justiça e a defesa falavam o que tinham que se defendendo no momento que eu ia julgar, eu ficava pensando na figura de Jesus Cristo, enquanto alguém dizia para ele que precisavam apedrejar aquela mulher. E ele, com os dedos na areia, tal qual você pensa, conseguia me projetar ele com o dedo na areia, escutando aquilo, não é? Até que diz que, então, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e nós sabemos que logo, começando pelos mais velhos, já foram saindo. Até que ele diz para ela, então, que ela precisa ir, mas não vai fazer aquilo de novo, né? E, naquele instante que eu terminei de fazer essa reflexão, terminaram-se os debates. E eu, então, lembrando desta tentativa de imitar, e que a lei me permitia que eu fizesse assim, portanto, não precisava prevaricar, disse à moça, se eu te dou o castigo, você perde uma oportunidade em breve para ir para casa. Você não pode fazer isso mais. Você me promete que não vai fazer assim mais? E lembrei-me do velho Joaquim e pensei comigo como ele era sábio e como Dom Giussani foi bom para mim, de me despertar essa vontade. E disse para ela, então vai. E depois deixei a fundamentação lá, que foi capaz de não desafiar recursos do promotor de justiça. No, questo è un aspetto della vita di Don Giussani che è conseguente di quella scoperta, di quel bel giorno. Essa é uma das consequências da vida de Dom Giussani, que é a descoberta daquele belo dia. Perché Don Giussani scopre, attraverso quell'incontro, Dom Giussani descobre, através daquele encontro, con Cristo che si piega sulla domanda, sul bisogno sterminato dell'uomo, que Cristo, que se dobra diante da necessidade sem fim do homem, che la persona ha una dignità e un valore infinito. que a pessoa tem uma dignidade e um valor infinitos. Un giorno dirà, la persona è molto di più dell'immagine che abbiamo di lei, Dia ele vai dizer que a pessoa é muito mais do que a imagem que a gente tem dela, delle sue capacità, das suas capacidades, della sua riuscita, daquilo que ela consegue fazer, dei suoi errori. dos seus erros. Per questo io posso, dice Giussani, Por isso eu posso, diz Giussani, anzi devo aliás, eu devo amare anche chi mi uccide, amar até mesmo quem me mata, perché il suo valore è più grande del suo errore. porque o valor dele é muito maior do que o erro. E questo lo sguardo di Cristo, É della isso, imitazione di Cristo che comincia a prendere corpo nella vita di Don Giussani. é esse o olhar de Cristo, a imitação de Cristo que começa a tomar corpo na vida de Dom Giussani. Perché solo Cristo per Giussani Perché- è capace di quella giustizia Porque para Giussani só Cristo é capaz daquela justiça di cui l'uomo è incapace con le sue forze. da qual o homem é incapaz com as suas forças. Perché nessuno può riparare totalmente un torto. Porque ninguém pode reparar completamente um erro. Chi può rendere giustizia a una persona morta ingiustamente? Quem pode fazer justiça a uma pessoa que morreu injustamente? E quale condanna, anche la più grave, può fare giustizia? E que condenação, mesmo a mais grave, pode fazer justiça? Per questo, dice Giussani, ci vuole qualcos'altro. Por isso, diz Giussani, é preciso de uma outra coisa. Ci vuole una misericordia. É preciso a misericórdia.
cioè uno sguardo quer dizer, olhar che riconosca il valore infinito che c'è dietro qualunque errore e qualunque male. que reconheça o valor infinito que existe atrás de qualquer erro, de qualquer mal. C'è un episodio della vita di Don Giussani che io credo è assolutamente decisivo, Há um episódio da vida de Dom Giussani que me parece decisivo, nel senso che, diceva Luis Carlos, della sua disponibilità a cambiare. no sentido da sua disponibilidade para a mudança. È il giugno del 1951. Junho de 1951. Don Giussani, che sta facendo la carriera teologica, è a Milano e confessa in una parrocchia. Dom Giussani, que está fazendo a carreira teológica, está em Milão e está confessando. Arriva un ragazzo Chega um jovem, um rapaz, e dice: dovrei confessarmi, eu queria me confessar, però guardi che io non credo più in Dio. mas olha, eu não creio mais em Deus. Ma c'è qui dietro mia mamma Mas a minha mãe está aqui che dice che mi devo confessare perché ho l'esame per finire la scuola e secondaria. que está dizendo que eu tenho que me confessar porque eu tenho que fazer a prova, tipo um vestibular. E io le dico che per me l'ideale dell'uomo E eu vou dizer para o senhor que, para mim, o ideal do homem è la figura del Capaneo di Dante nella Divina Commedia. é a figura do Capaneu de Dante na Divina Comédia. Questo gigante che Dio ha incatenato alla roccia, alla montagna. Esse gigante que Deus amarrou, prendeu, acorrentou numa rocha E che dice a Dio: io non mi posso liberare da queste e que catene, diz a Deus: eu não posso me libertar dessas correntes, ma tu non puoi impedirmi di bestemmiarti, Ma- e io ti bestemmio. mas você não pode me impedir de blasfemar contra ti. E eu blasfemo. Don Giussani racconta che dopo un momento di disagio Don Giussani comenta que depois de um momento de mal-estar, gli dice: ma mi scusi, ma questo Dio che lei odia, mas e diz para ele: olha, esse Deus que você odeia, non sarebbe più grande ancora amarlo? não seria ainda maior amá-lo? Come deve aver visto il cuore di quel giovane che bestemmiava nel confessionale? Como ele deve ter olhado, visto o coração daquele jovem que blasfemava no confessionário, Per fargli quella domanda, para fazer essa pergunta para ele. perché sapeva per esperienza che l'uomo è fatto per amare e non per odiare. Porque ele sabia, por experiência, que o homem é feito para amar e não para odiar. Dopo 2 mesi il ragazzo torna e dice: sa, ho ricominciato ad andare alla messa. Depois de 2 meses, o jovem volta e diz para ele: olha, eu voltei a ir à missa, Perché la sua domanda mi ha lavorato dentro tutta l'estate. porque a sua pergunta ficou ruminando dentro de mim durante todo o verão. Questo potrebbe essere un episodio tra tanti. Esse poderia ser um entre tantos episódios. E invece per Don Giussani è una circostanza decisiva della sua vita. E, ao contrário, para Dom Giussani é uma circunstância decisiva para a sua vida. Perché si rende conto che i giovani di Milano, Porque ele se dá conta que os jovens de Milão, in una chiesa in cui il cattolicesimo è ancora fortissimo, numa igreja em que o catolicismo ainda é muito forte, tutti sono battezzati e tutti vanno in chiesa e si sposano in chiesa. todos são batizados, todos vão à igreja e se casam na igreja. Per un giovane come quel Luigi, la fede, la chiesa, Cristo non significavano più nulla. Para um jovem como aquele, a igreja não significava mais nada. E legge questo come un segno che gli ha mandato il Signore, E ele lê isso como um sinal que o Senhor mandou para ele. che forse la sua vocazione non è quella di fare la carriera del teologo, Que talvez a vocação dele não fosse fazer a carreira de teólogo, ma di andare tra i giovani mas de ir junto aos jovens per mostrare para mostrar che Cristo è un avvenimento presente, que Cristo é um acontecimento presente che c'entra, che ha a che fare con la vita quotidiana. que tem a ver com a vida cotidiana. Per questo lascerà il seminario e andrà a insegnare in una scuola pubblica di Milano. Por isso ele deixa o seminário e vai dar aulas numa escola pública em Milão. Vocês dois acabaram falando sobre a questão da justiça. E esse é um tema atual, muito atual para nós. Pelas questões que o Brasil está passando, esse é um tema de disputa nas conversas, de grande tensão, né? E o
futuro político do país está muito marcado por esse tema, o que é a justiça. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você, Luiz. Que você aprofundasse um pouco essas coisas que você falou. E mesmo, se você pudesse, Savorana, aprofundar isso que você também já disse de Jussane. Mas o que é a justiça? Atualmente, nós brasileiros conhecemos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não conhecemos os jogadores da seleção, né? Está desse jeito. Bom, parece que o Brasil está dividido. Parece que o Brasil é dividido entre homens honestos e homens desonestos. E aqueles que pensam, uns que são aqueles os desonestos, pensam que os outros que se acham honestos é que são os desonestos. Nós vivemos um momento muito diferente, para não dizer triste. As próprias famílias andam divididas por causa de opiniões e posições políticas. Um dia um amigo estava comigo, estávamos conversando, e ao falar alguma coisa sobre o ex-presidente da República, esse amigo logo levantou-se da mesa e foi embora. O outro que ficou falou assim: puxa, se tivéssemos falado da mulher dele, não tinha dado essa confusão toda. Está desse jeito. Essa justiça humana que eu disse há pouco, né, ela é uma justiça parcial. Não se iludam aqui. E não estou dizendo que é uma parcialidade ilegal ou vergonhosa. Não, não estou dizendo isso. Ela é parcial, uma vez que o julgador é um ser humano. E, como ser humano, ele tem a sua formação, de onde ele vem, as origens que tem, os professores que ele estudou por eles, não é? A família, os seus sentimentos ideológicos, e isso, evidentemente, vai se traduzir na forma de suas convicções para as decisões. Este é o julgamento humano, eu não tenho dúvida disso. Não é? Em uma plateia, se tivesse apenas juízes aqui, às vezes as pessoas iam entender errado, achar que eu estou chamando a justiça de desonesta. Eu não estou falando isso. Estou dizendo que é normal de ser humano. E nós precisamos interpretar assim também. Não é? A justiça de Deus é outra. Não é? Esta, eu acredito sinceramente, de que não é falível, de que é igual, e de que é capaz de superar tudo isso, que são as características do julgador intrínsecas. Hoje, o momento do Brasil, ele vive, aí especificamente no que você fala, Alexandre, ele vive uma história. Criaram uma lei em 2013, quando trouxeram aí à baila a história de uma delação premiada, e, vindo da delação premiada, as pessoas estão sendo presas para serem estimuladas a delatarem e para que as investigações cheguem a algum termo, ao fim. Me preocupo que o momento é de tanta efervescência que tenham assistido, como vocês todos, julgamentos morais nos tribunais brasileiros. Então, o Tribunal Brasileiro considera imoral a nomeação de certo servidor para algum cargo. Então, o juiz, que, dentro da moral dele, ele considera que isso é possível, e não na lei, mas na moral. Um ato privativo do presidente da República, como foi o indulto de Natal, um juiz brasileiro entende que é imoral, porque
abranda apenas para criminosos de colarinho branco, né? Sendo que a Constituição diz que quem é que fala qual é a competência de fazer um indulto é o presidente da República. Moral ou não, é ele, enquanto estiver no cargo. O Brasil anda fazendo julgamento moral. O que me alivia disso tudo também não é só a tempestade. O que me alivia é que, de fato, há um interesse que o Brasil mude, que haja uma mudança, assim, né? E esta mudança, e eu, lendo sobre as afirmações de Giussani, ele logo se socorre com Santo Agostinho, né, de que a mudança ela começa pela vontade, ainda que essa vontade se traduza em excessos, não é? Nós precisamos conter e torcer para que o Brasil não cometa tantos excessos, porque há uma vontade, e quero pensar que há uma vontade de pessoas boas, de acertar e de mudar essa situação tão vexatória e constrangedora que estamos vivendo. Acho que a justiça brasileira ela é, então, importante nesse instante. Mas, por fim, gostaria de torcer muito para que a justiça não seja o protagonista, para que a justiça tenha o seu papel moderador, para que surjam pessoas com verdadeiros interesses cristãos, de transformar essa nação de uma maneira que as pessoas gostem de trabalhar, de que as pessoas tenham uma remuneração digna, que tenham sonhos e não só sonhos de consumo, como essa sociedade passou a ter nos últimos 15 ou 20 anos, ou sei lá quantos anos antes, né? Que é um sonho de comprar, de consumir, de se endividar, etc. Então, eu espero que o problema do Brasil não seja no judiciário, o problema seja na tradução da vontade do povo brasileiro em algo maior, de ter uma vida de convergência, de fazer melhores escolhas para o nosso futuro. Aggiungere io qualcosa? Sì. Don Giussani sarebbe contentissimo della definizione che la giustizia è parziale. Don Giussani ficaria muito contente com essa sua definição de que a justiça é parcial. Ma questo non significa che Don Giussani non stimasse la giustizia. Mas isso não significa que Dom Giussani não estimasse a justiça. Nel suo libro più noto, che è Il senso religioso, No seu livro mais conhecido, O Senso Religioso, quando parla delle esigenze fondamentali di ogni uomo, quando fala das exigências fundamentais de todo homem, dice che si possono riassumere in due: diz que podem se resumir a duas: l'esigenza della verità a exigência da verdade e l'esigenza della giustizia. e a exigência da justiça. Ma chi può fare giustizia? E che cosa vuol dire costruire giustizia? Mas quem pode fazer justiça e o que quer dizer construir a justiça? È qui che Don Giussani vede tutto il limite che c'è nell'esercizio della giustizia che un uomo può fare. É aqui que Dom Giussani vê todo o limite da justiça, do exercício da justiça que um homem pode fazer. Perché? Por quê? Perché è impossibile che un uomo possa considerare tutti i fattori Porque é impossível que um homem possa levar em conta todos os fatores che intervengono in un atto e in un giudizio. que intervêm em um ato, em um juízo. Per cui diceva Don Giussani, paradossalmente, Por isso, dizia Dom Giussani, paradoxalmente, più ci si accanisce per fare giustizia mais a gente se empenha, se obstina em fazer justiça, e più si fa ingiustizia. mais se faz injustiça. Perché l'uomo può fare in fondo quello che può. Porque o homem, no fundo, pode fazer aquilo que ele pode, aquilo que ele consegue. Non può sostituirsi a Dio. Não pode se substituir a Deus. Perché Don Giussani è molto consapevole di un grande insegnamento della Chiesa, dell'esperienza cristiana, Porque Dom Giussani está muito consciente de um grande ensinamento da Igreja, che l'uomo vorrebbe fare giustizia, que o homem queria fazer justiça, che l'uomo conosce la legge, que o homem conhece a lei, ma non sa applicarla. mas não sabe aplicá-la.
vuole fare il bene, Ele quer fazer o bem, ma fa il male. mas faz o mal. La Chiesa chiama questo il frutto del peccato originale. A igreja chama isso de fruto do pecado, o pecado original. Per questo per Don Giussani, come quando un bambino cade Por isso, para Dom Giussani, como acontece quando uma criança cai, senza la presenza del papà o della mamma, sem a presença do pai ou da mãe, non può rialzarsi con le sue forze. não pode se levantar com as suas próprias forças. Per questo dicevo prima, con riferimento anche a Papa Francesco, che il tema della giustizia, come ne parla Don Giussani, non può prescindere dal tema della misericordia. Por isso eu dizia antes, o tema da justiça não pode prescindir do tema da misericórdia. Cioè di guardare l'altro nella sua dignità, E olhar o outro na sua dignidade, che è più grande dei suoi errori, que é maior do que os seus erros. perché Cristo è venuto precisamente per i pubblicani e i peccatori. Porque Cristo veio precisamente para os publicanos e pecadores. E il primo peccatore è Giussani, che guarda se stesso così. E o primeiro pecador é Giussani, que olha a si mesmo dessa maneira. E questo dà un profondo realismo e una profonda sensibilità E isso dá um profundo realismo e uma profunda sensibilidade per l'uomo concreto, Para per com o l'uomo homem che concreto. desidera e sbaglia. para o homem que deseja e erra. E questo può mettere nelle condizioni anche un giudice E isso pode colocar nas condições, até mesmo um juiz, di giudicare con prudenza e realismo. em condições de julgar com prudência e realismo. Senza con questo, appunto, togliere nulla all'esigenza di giustizia. Sem isso, se tornaria nada a exigência de justiça. E voi state vivendo adesso qualcosa che noi abbiamo vissuto intorno al 1992-1993. Vocês estão vivendo agora aquilo que eles viveram na Itália em 92, 93. Quando il perseguire la corruzione di tante persone nel mondo politico e economico Quando perseguir a corrupção de muitas pessoas no mundo político e econômico è stato un grande sconquasso per la società. foi uma grande sacudida na sociedade. E Don Giussani fu molto critico E Dom Giussani foi muito crítico con l'idea che attraverso la giustizia si possa salvare l'uomo. com a ideia de que através da justiça se possa salvar o homem. Ma alcuni anni dopo, nel 2000, Mas alguns anos depois, no ano 2000, quando ormai questa lunga inchiesta si era conclusa, Quando- chiesero in un'intervista a Don Giussani quando esse grande inquérito já estava concluído, perguntaram a Dom Giussani, un giudizio su quegli anni. pediram a Dom Giussani para dar um juízo sobre aqueles anos. E lui disse: mi sembra come un terremoto portato alle fondamenta della vita sociale. Ele disse que foi como um terremoto que abalou os fundamentos da vida social. Tuttavia, e questo per me fu molto sorprendente quando glielo sentii Contudo, dire, e eu fiquei muito surpreendido quando eu ouvi ele dizer isso, dobbiamo ringraziare i giudici nós temos que agradecer aos juízes per il sacrificio che hanno fatto, pelo sacrifício que eles fizeram, perché hanno messo davanti a tutto il popolo porque colocaram diante de todo o povo l'esigenza di una onestà sociale a exigência de uma honestidade social come condizione per la vita civile. como condição para a vida civil. Eu ouvia vocês e eu pensava no Brasil de hoje, pensava nos jovens com quem eu trabalho, mas a gente está numa época que a gente ouve notícias dos países, agitações, uma certa inquietação. Eu queria perguntar para vocês que conheceram Giussani, convivendo ou lendo sobre ele, há 20 anos ou há 2 meses, sei lá, 3 anos. Qual que vocês acham que pode ser, não seria? Qual é a contribuição de Giussani hoje, no Brasil, no mundo? Don Giussani foi capaz de acalmar um pouco as minhas inquietudes com determinados temas. E isto me parece que é algo importante para se divulgar e ajudar outras pessoas
a apaziguar essa inquietude natural com relação a algumas mudanças nas relações de nossa convivência diária. O respeito ao Estado laico. E quando o Giussani é um estudioso dos cristãos ortodoxos, dos luteranos, não é? De forma a poder discutir com eles, de compreendê-los, ter suas convicções com base em Cristo, nos traz o desafio de conhecer um pouco mais Jesus Cristo. Seu limite e obediência à Igreja, demonstrando que é necessário que se tenha um patamar. A provocação de movimentos de misericórdia e compaixão, enxergando nas pessoas aquelas que já nascem condenadas, já nascem sem oportunidade, e que, por vezes, vão ser novamente julgadas por nós e condenadas também. Não ter medo de se expressar e de defender as suas convicções. Ser presente, pragmático, e não ser somente um discurso. Não se esconder atrás do cristianismo. Eu penso que seguir Dom Giussani, a quem quer fazê-lo, que quero fazê-lo, é uma forma especial de alcançar e compreender cada vez mais Jesus Cristo. Esta contributo. Firmo, Eu assino embaixo. perché mi ha colpito quando hai detto che l'incontro, la lettura di Don Giussani mi aiuta a calmare le mie inquietudini, ma bisogna capire cosa vuol dire calmare. Ele me tocou quando ele disse que a leitura de Dom Giussani ajudava a acalmar as inquietações dele. Ele está dizendo, mas precisa entender o que significa acalmar essas inquietações. Immagino che per te non significhi, visto il lavoro che fai, anestetizzare le tue inquietudini. Eu imagino, também através do trabalho por causa do trabalho que você faz, que significa anestesiar as tuas inquietações. Não significa, sim. Ma vuol dire capire il motivo di questa inquietudine, Mas sim entender os motivos dessas inquietações. che è quel desiderio che la vita abbia un significato, Que é o desejo de que aquela vida tenha um significado, una utilità. uma utilidade. E allora ecco, io non so dire qual è il contributo di Don Giussani al Brasile, Então, eu não sei dizer qual é a contribuição de Dom Giussani para o Brasil. però avendo ricostruito la sua vita posso dire qual è il punto in cui si vede il contributo che Don Giussani può dare all'uomo di oggi in una società così globalizzata. Porém, reconstruindo a vida de Dom Giussani, eu posso identificar qual é a contribuição, o ponto de contribuição de Dom Giussani para o homem de hoje numa sociedade globalizada como a nossa. Dove le sfide, le inquietudini, le domande sono comuni Onde in Brasile, in Italia o os desafios e as inquietações são comuns no Brasil, na Itália, in Africa o in na Asia. África, na Ásia. E il suo contributo è in una parola che per Don Giussani era decisiva, A sua contribuição em uma palavra que para Dom Giussani era decisiva, e Don Giussani lo chiamava il metodo. Dom Giussani chamava essa palavra método. Il primo giorno in cui andò a insegnare nel liceo Berchet di Milano, O primeiro dia que ele foi dar aula no Liceu Berchet de Milão, disse: ragazzi, io non sono qui per convincervi delle mie idee, ele disse: pessoal, eu não estou aqui para convencer vocês das minhas ideias, ma sono qui per insegnarvi un metodo mas estou aqui para ensinar a vocês um método perché voi
possiate giudicare se quello che vi dico è vero oppure no. Para que vocês possam julgar se aquilo que eu digo para vocês é verdadeiro ou não. Metteva nelle loro mani lo strumento Ele- per giudicare tutto. Ele punha nas mãos deles o instrumento para julgar tudo. L'esperienza. A experiência. E quella esperienza elementare Aquela experiência elementar, che è il paragone que é a comparação tra quello che accade entre aquilo que acontece e l'insieme delle domande che sono nel cuore di ogni uomo. e o conjunto de perguntas que estão no coração de cada homem. Sulla verità, la bellezza, la giustizia, la felicità. Sobre a verdade, a beleza, a justiça, a felicidade. Il suo scopo, lo diceva lui stesso, O seu objetivo, ele mesmo dizia isso. lo scopo di questo metodo qual era? Qual era o objetivo deste método? Luis Carlos ha detto conoscere di più Cristo. Luiz Carlos disse: conhecer mais Cristo. Ma questo per Don Giussani non era frutto di una meditazione spirituale Mas isso para Dom Giussani não era fruto de uma meditação espiritual da fare nel chiuso della propria a stanza, ser feito no próprio quarto, sozinho. ma era una scoperta nel confronto, Ma- nell'affronto delle circostanze della vita. Mas era uma descoberta feita enfrentando as questões da vida. Diceva Don Giussani, lo scopo della nostra proposta Dizia Dom Giussani: o objetivo da nossa proposta è mostrare é mostrar la pertinenza della fede alle esigenze della vita. a pertinência da fé às exigências da vida. Cioè che la fede è utile al cammino che ogni uomo deve fare. Quer dizer, que a fé é útil para o caminho que cada homem tem que fazer. Questo è il contributo che attraverso la sua vita arriva fino a noi, É essa a contribuição que, através da vida dele, chega até nós, perché a me quello che stupisce sempre, come mi stupisce oggi, è che 13 anni dopo la morte di Don Giussani, porque aquilo que me surpreende, e que me surpreende hoje, 13 anos depois da morte dele, quello che lui ha vissuto e ha proposto, o que ele viveu e propôs, continua oggi a muovere tante persone. continua hoje a mover tantas pessoas. E questo è il segno di un'attualità Isso é sinal de uma atualidade che con il cambiamento d'epoca che viviamo, come lo chiama Papa Francesco, com a mudança de época que nós estamos vivendo, como diz o Papa Francisco, rende ancora più urgente questo. torna isso mais urgente ainda. Ma c'è una condizione Mas há uma condição, senza la quale il metodo di Don Giussani non può realizzarsi, sem a qual o método de Dom Giussani não pode se realizar. ed è che la persona É que a pessoa deve essere seria con la propria vita. tem que ser séria com a própria vida. Perché per Don Giussani Cristo, la fede e la Chiesa Porque para Dom Giussani, Cristo, a fé, a igreja, perdono di significato e di valore perdem o significado e o valor e diventano inutili, e se tornam inúteis, come è accaduto nel lungo percorso della storia dell'uomo moderno, como aconteceu no longo percurso da história do homem moderno, se l'uomo se o homem non prende in seria considerazione la sua umanità. não leva em consideração de uma maneira séria a sua própria humanidade. Perché, come ho detto all'inizio, per Don Giussani Cristo è la risposta alle domande dell'uomo. Porque, como eu disse no início, para Dom Giussani, Cristo é a resposta às perguntas do homem. Se l'uomo non è consapevole del suo bisogno infinito, sterminato, Se o homem não é consciente da sua necessidade sem fim, non infinita, può intercettare, riconoscere la risposta não pode interceptar, reconhecer a resposta che gli viene incontro come 2000 anni fa, que vem ao encontro dele, como aconteceu há 2000 anos, attraverso una umanità, persone através de uma humanidade, de pessoas diverse, diferentes, che nelle stesse circostanze di tutti que nas mesmas circunstâncias de todo mundo vivono con una certezza e una speranza vivem com uma certeza e uma esperança che dice che non siamo stati fatti sbagliati. que mostra que nós não fomos feitos de uma maneira errada. Occorre che l'uomo sia semplice, É preciso que o homem seja simples, anche se fosse un carcerato condannato a una lunga pena, mesmo um presidiário condenado a uma pena longa,
per avere gli occhi per vedere para ter os olhos para ver quando il Verbo che si fa carne arriva sulle gambe di un uomo come te. quando o verbo que se faz carne chega através das pernas de um homem como você. Questa è stata la testimonianza di Don Giussani che ancora oggi nel mondo muove tante persone. Esse foi o testemunho de Dom Giussani, que ainda hoje move no mundo tantas pessoas. Uma pena, mas a gente vai ter que acabar agora, porque nosso tempo está adiantado. Mesmo porque é uma pena, porque eu gostaria de continuar ouvindo vocês. Eu queria continuar ouvindo vocês falarem de Dom Giussani, o impacto dele em vocês. Mas isso, por outro lado, é um estímulo para a gente ficar curioso a conhecer esse homem, que talvez muitos de nós pensávamos que conhecíamos, ou que conhecemos partes da vida desse homem, e nos aventurarmos nesse instrumento rico que é agora esse livro, que está à venda lá fora e que eu recomendo que vocês possam conhecê-lo. Queria agradecer enormemente a Savorana, que veio lá da Itália apresentar esse livro conosco, o Luiz, que veio lá de Belo Horizonte, entre as milhares de coisas que faz, se aventurou em 15 dias a ler um livrão grande assim. E queria agradecer a cada um de vocês e as 15 cidades que estão conectadas pela presença. Obrigado.